Juízo pré-advento é um delírio dos adventistas? Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre juízo pré-advento. Não necessariamente sobre o juízo em si, mas eu vou analisar com vocês o capítulo 19 e 20 de Apocalipse de uma forma bem verso por verso, para a gente chegar a uma conclusão e uma contribuição adventista sobre o juízo pré-advento, ou chamado juízo investigativo. E já aproveitando aqui o momento, pedir para você se inscrever no canal, porque toda semana nós temos vídeo novo aqui falando sobre escatologia, teologia e outros temas aí variados, que com certeza vão te interessar na sua caminhada cristã. Curte também, compartilhe para os seus amigos e também nos siga lá no @Cecilio7 no Instagram. Vai lá, siga o nosso perfil que eu tenho postado novidades do dia a dia. Também ouça os nossos podcasts, o podcast Minuto Profético, o último que lancei e falei sobre missão CQC, você precisa ouvir. É uma mensagem, um sermão onde eu analiso os 22 capítulos do Apocalipse falando sobre pregação do Evangelho. Recentemente também lancei aqui um vídeo, o nosso último vídeo falando sobre missão, evangelização no livro do Apocalipse. E também eu já sabia que ia dar poucas visualizações, né? Quando a gente fala de missão, pregação do Evangelho, o pessoal não se interessa muito. Mas se você quer entender a pregação do Evangelho nos 22 capítulos do livro do Apocalipse, assista esse vídeo e também ouça o podcast. Ao clicar aqui também no link aqui abaixo, você vai entrar no grupo do Telegram, onde já temos aí mais de 130 amigos ali, onde nós conversamos sobre teologia e tantas outras coisas. Ali fica mais fácil a nossa interação. Então entra lá no grupo do Telegram, lá tem vários materiais de teologia, inclusive o PowerPoint que eu vou usar neste vídeo aqui. Ok, gente, sem mais demora, vamos estudar agora o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse. Vamos fazer algumas análises e depois farei uma conclusão e então uma contribuição dos adventistas, né, da teologia adventista para o juízo pré-advento. Então veja se é um delírio ou se existe fundamento bíblico. Vamos lá. Bom, gente, já estou aqui na tela com vocês, está vendo aqui, né, o PowerPoint. Depois, se você quiser, é só entrar aqui no link aqui abaixo, no grupo do Telegram, e você pode ter acesso a esse PowerPoint, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Seria então o juízo pré-advento um delírio dos adventistas? Vamos lá. Vamos fazer algumas análises, uma análise, né, do capítulo 19, ver os detalhes do capítulo 19. Então olha só, ali no capítulo 19 nós temos a menção de uma numerosa multidão. Essa numerosa multidão, ela expressa alegria por Deus ter vingado o seu povo, né, julgando Babilônia. Uma resposta de Deus ao quinto selo, lá do capítulo 6, 9 a 10, né, que há um clamor de justiça. O capítulo 19 inicia então com uma festa, uma alegria. João ouve uma multidão, né, dando um clamor de alegria, porque no capítulo 17 e 18 nós temos Deus julgando Babilônia, né, destruindo Babilônia. O que mais que nós temos nesse capítulo? O que nós encontramos? Nós encontramos também alegria porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, ou seja, o encontro de Cristo e seu povo, tá? Seria interessante você ler o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse, tá? Continuando, lá no capítulo 19 nós também podemos encontrar o seguinte, nos ajuda a entender a identidade dessa numerosa multidão, os versos 9 e 10, né, que João ouviu do céu, que são os fiéis que adoram a Deus, tá? Então aqui peguei os principais pontos dos versos até o momento aqui, até o verso 10. Continuando, chegamos então agora com outro ponto. Agora a partir do verso 11 vai falar sobre a volta de Jesus. Até o verso 10 falou sobre essa alegria, esse clamor, essa euforia, essa exaltação a Deus por ter vingado, né? Por ter vingado o seu povo e por ter também trazido aí a justiça, né? Agora no verso 11 em diante nós vamos encontrar o seguinte, vai falar sobre a volta de Jesus. Olha que interessante, temos uma descrição de Jesus em seu retorno,
com os seus anjos para ferir as nações com a espada da sua boca e para pisar o lagar do furor da ira de Deus. O que mais que nós encontramos ali? No verso 17 ao 18 nós temos um convite, presta atenção nisso, é apenas um convite à ceia das aves, que é uma carnificina gerada pela morte dos ímpios, né? Porque quando Jesus volta, da sua boca sai uma espada que mata os ímpios, né? Todos os vivos ímpios são mortos, aniquilados. E aí tem esse convite a essa ceia, né? A ceia das aves. Por quê? Porque os cadáveres ficaram jogados sobre a terra e ninguém vai enterrar, tá bom? Então percebendo aí a sequência? O que mais? No verso 19 temos um exército para guerrear contra Jesus, uma referência ao efeito da sexta praga. No verso 19, Satanás ele tenta ali de alguma forma reunir as pessoas, né? Isso é mencionado lá no capítulo 16, quando a sexta praga é derramada. Satanás ele perde o controle de seus poderes, então ele vai tentar juntar as pessoas para guerrear contra o rei do Oriente, assim é a expressão usada lá no Apocalipse, no capítulo 16, né? Uma referência à volta de Jesus. Mas interessante é que essa batalha é chamada de Batalha do Armagedon, mas a batalha nem acontece, porque quando Jesus chega, ele chega vitorioso, massacrando todo mundo, né? O que mais que a gente encontra ali? Nós vamos ter a destruição dos protagonistas, né, de Apocalipse 13, que é a besta do mar e a besta da terra. Então Jesus na sua volta ele destrói todos os poderes ali constituídos, né? Eu não creio que são pessoas aqui, né? A besta do mar e a besta da terra, mas são poderes, são organizações que Satanás construiu para poder manipular pessoas, né? E isso acontece, a sua destruição com o aval de Jesus, é claro, né? Muito bem. E no verso 21, nós temos a morte física. Olha só que interessante. Aqui no verso 18, nós temos o convite à ceia. Mas no verso 21, nós temos a concretização dessa ceia, né? É a morte física de todos os ímpios. Nesse momento, temos a ceia das aves. Destaques para as palavras: os restantes foram mortos. Então, isso é interessante, né? Todos que não foram mortos pelas pragas, nesse momento, eles são mortos com a vinda de Jesus, tá? E olha que interessante, presta atenção nessa frase: os restantes foram mortos. Então, um grupo de pessoas fica vivo, né? Os fiéis ficam vivos, mas um outro grupo eles morrem, que são os infiéis. Tá? Essa é uma visão detalhada do capítulo 19. Agora nós vamos entrar nos detalhes do capítulo 20, tá? De Apocalipse. Então vamos lá. Nós temos um tema, né, da prisão de Satanás. Nos verso 1 diz que ali Satanás ele é preso por correntes, né? É um teor simbólico, né? Não tem como prender Satanás com uma corrente, né? E por que isso, né? Porque esse teor simbólico da prisão dele é por circunstância, a gente vai ver aqui. Mas veja que no verso 2 diz que tem um tempo determinado para ele, 1000 anos, né? Alguns não creem nessa literalidade desses 1000 anos, né? Eu creio que existe um tempo, não sei se seria 999 mil anos, mas é um tempo suficiente para algo que Deus está para realizar, tá? Então é um tempo determinado que ele fica preso. O que mais? Tem um propósito, né? Qual o propósito dele ficar preso? É para não enganar as nações, mas depois dos 1000 anos, né, ele é solto, ou seja, irá enganar as nações por pouco tempo. Então ele fica preso não é por causa das correntes, mas é pelas circunstâncias, porque ele não tem ninguém para enganar. Por que não tem ninguém para enganar? Porque os ímpios que ele enganava e manipulava estão mortos, porque quando Jesus voltou, matou todos. Agora ele fica sozinho, ele, claro, e seus anjos aqui nesta terra durante 1000 anos. E eu creio, já até gravei um vídeo aqui falando que esses 1000 anos, os salvos não ficarão na terra, mas ficarão no céu, né? Nós temos evidências em João capítulo 14, 1 a 3 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4 ali, tá? Continuando, o que mais que nós temos? Nós temos o milênio, o capítulo 20 fala do milênio. Fala que os remidos, né, começam a julgar. Ali tem a expressão, né, sentaram em tronos. Os vencedores foram dados direitos de julgar, né? Presta atenção nesse detalhe. Os ímpios estão mortos. Satanás está sozinho na terra durante 1000 anos. Os santos estão julgando
tá? Julgando. Vai pegando aí os detalhes. Olha só que interessante. No verso 5 e 6 diz assim: as palavras "os restantes dos mortos não reviveram" implicam nas seguintes situações. Então vamos lá. Primeira, que um grupo foi ressuscitado para julgar, tá? Então veja, existe um grupo de pessoas que estavam mortos, que foram ressuscitados mediante a volta de Jesus. Esses são os fiéis mortos, né, que estavam mortos, e com a presença de Jesus eles são ressuscitados. Os mortos fiéis. Tá? Os mortos infiéis já estão enterrados, estão lá, não ressuscitam agora. Né? Que mais? Olha só que interessante. Implicam que um outro grupo de mortos será ressuscitado somente após os 1000 anos para a segunda morte. Então, quando Jesus volta, a primeira ressurreição é a ressurreição dos fiéis. Aqueles fiéis que aceitaram Jesus são ressuscitados para sentar em tronos e julgar. Após os 1000 anos, aí acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição da aniquilação, né? É a segunda morte, a morte eterna. E esta ressurreição é para os ímpios, ok? Continuando. Então existem duas ressurreições. Uma no início, que é a primeira ressurreição dos fiéis, e a outra no fim do milênio, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos infiéis. Ok? O que mais aqui no capítulo 20 nós encontramos? Né? Agora nós temos o momento da soltura de Satanás, que é o final do milênio. Né? Então acontece no fim do milênio, ele está solto, e prova disso é que sairá seduzir as nações, né, para uma nova batalha. É interessante, ele reúne o povo para esperar Jesus voltar. Após o milênio, o pessoal começa a ressuscitar, ele então seduz para agora avançar contra a Jerusalém, a nova Jerusalém que já tinha descido, né? Mais uma batalha. É interessante, ele não desiste, né? Olha que interessante. O que mais? No verso 9 e 10 diz que a batalha mais uma vez nem acontece, porque desceu fogo do céu e os consumiu. Perceba que esses versos, do verso 7 ao verso 10, o João ele tem visões de acontecimentos mais à frente, né? Agora ele vai começar a detalhar o que acontece, porque aqui está muito rápido, né? A cena apenas Satanás sendo solto, seduzindo as pessoas e tentando invadir a Nova Jerusalém. E nesse momento cai fogo do céu. Mas antes de cair fogo do céu, acontece o juízo. Tá? E agora João vai ampliar isso a partir do verso 11. Tá? Vamos ver isso agora. Então é o juízo final. Nós temos ali no verso 11 a apresentação do julgamento, né? Deus no trono, aparece lá. Agora é interessante os detalhes, tá? Somente os mortos serão julgados. Entenda isso. No capítulo 19 e no capítulo 20, nós temos os mortos sendo julgados e os vivos julgando. Percebe a diferença? Existe uma grande diferença aqui. Tá? Olha lá. O que acontece? Abrem-se os livros, né? Isso nós temos uma referência em Daniel, Malaquias 3,16, Neemias 13,14, né? Que são livros memoriais das ações, tá? Depois você pesquisa aí, dá uma olhada nesses livros, que é uma referência aí, né? E olha que interessante, e possivelmente nesse momento o livro selado com 7 selos, Jesus rompe o sétimo selo, rompe o sétimo selo, causando um silêncio diante do que vai acontecer. Eu creio assim, que a abertura do sétimo selo é nesse momento. É um momento de expectativa de agora Jesus tem tudo na mão para poder dar a sentença aos ímpios, ok? E claro, é aberto o livro da vida que aparece lá, né? Quem não está escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Agora preste atenção nas palavrinhas, nas frases aqui, ó. Vi também os mortos, capítulo 20, a partir do verso 11, só vai falar de mortos sendo julgados e condenados, mortos, tá? Vi também os mortos, e os mortos foram julgados. A morte e o além entregaram os mortos e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, no capítulo 20, o grande trono branco que aparece, né, você vai encontrar apenas os mortos,
aqueles que morreram com a volta de Jesus, que ressuscitaram na segunda ressurreição, eles são julgados. Tá? Os vivos não são julgados nesse momento. Nesse momento não aparece em nenhum momento os vivos sendo julgados. Pelo contrário, tem um momento que eles estão julgando. Tá? Guarda essas informações. Então, depois disso, né, tem a sentença sobre todos os ímpios, a morte eterna. Muito bem. Vamos ver agora de forma cronológica aqui os acontecimentos, né? Coloquei um gráfico aqui para você ver, tá certo aqui, ó. Coloquei uma linha divisória. Então nós temos a volta de Jesus, guarda bem aí. Temos o milênio e também temos o juízo final. Olha, interessante. Então vamos colocar aquilo que nós estudamos no capítulo 19 e 20, nós vamos colocar agora aqui na tela. Então, com a volta de Jesus, nós temos a destruição, né, dos poderes constituídos por Satanás, as bestas, né? O que mais? Os vivos ímpios são mortos, são aniquilados com a volta de Jesus. A ceia das aves, né? Temos o convite lá e também a ceia. Não haverá ninguém para enterrar os cadáveres, né? As aves vão fazer a festa, né? O que mais? E temos a primeira ressurreição, que é dos fiéis. E depois temos os fiéis sendo transformados, né? Os vivos sendo transformados com o retorno de Jesus, ok? Bom, o milênio. Satanás é preso, não podendo enganar ninguém, essa é a prisão dele, né? O que mais? Os salvos sentam em tronos para julgar. Olha só, enquanto no juízo final os mortos são julgados, no milênio os salvos julgam. Guarda essa informação. Então, o fim do milênio tem duas características importantes. Então, vamos lá. Primeira, a ressurreição dos ímpios, identificada como a segunda ressurreição. Então, quando houver a segunda ressurreição, é porque o milênio terminou. Acabou o julgamento que os justos estão fazendo, terminou o prazo de Satanás ficar preso e ele é solto por pouco tempo. Pouco tempo por quê? Porque logo já haverá o acerto de contas, a sentença final, né? O que mais que tem? E por isso, né, Satanás pode e irá ajuntar os ímpios para a invasão à cidade santa. Esse é o final do milênio. Agora vamos para o juízo. O que acontece lá? Lembra que ele vai tentar invadir, desce fogo do céu. Mas antes de descer fogo do céu, acontece isso. Abrem-se os livros, né, capítulo 20, verso 11. Os mortos são julgados, e vem a execução da sentença. Muito claro isso, tá? É o que acontece. Muito bem. Então nós chegamos às conclusões. Vou fazer rapidinho as conclusões e depois mostrarei a contribuição do Adventismo para o juízo. Tá? Rapidinho. Então, os capítulos 19 e 20 possuem íntima relação e uma sequência de acontecimentos. Eu vejo como um fato, né? Alguns podem tentar não ver fatos, mas é uma sequência lógica de acontecimentos, né? Vamos lá, o que mais? A segunda vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, os ímpios morrem somente voltam à vida após o milênio, apenas para receberem a condenação da segunda morte. Ok? Outra conclusão. Ressuscitam apenas os fiéis mortos e os fiéis vivos são transformados. Isso na segunda vinda de Cristo. E tem os textos aí, né? E assim que eles ressuscitam e são transformados, os vivos, né, começam a julgar. E aí vem a pergunta: julgar o quê? Julgar o quê? É uma pergunta muito importante. Tá, eles têm autoridade de julgar, mas julgar o quê? Interessante isso, porque eu procurei em vários livros, né, de outras crenças e teologias e não encontrei uma explicação. Eles estão julgando o quê? Entendeu? E aí vem a contribuição adventista que eu vou mostrar depois para vocês. Vamos lá. Então, Satanás é preso porque não há ninguém para enganar durante o milênio. Tempo esse que dura o julgamento que está sendo realizado pelos salvos. Ok? O que mais? O fim do milênio, fim do milênio, Satanás é solto, porque sai a seduzir os mortos que ressuscitam para invadir a cidade santa. Beleza? O que mais? Nesse momento, abrem-se os livros com o veredito já concluído por Deus e pelos santos. Entende? Então, quando abrem-se os livros ali, já tem a sentença, né? Então, já houve um pré-julgamento. Você vai entender. Continuando. Antes da invasão à cidade santa, a execução inicia-se com uma chuva de fogo que consome a
todos os condenados, né? Os mortos que reviveram, Satanás e seus anjos. Esses todos são aniquilados, né? A palavra ali que aparece, consumiu a todos. Se consumiu é porque consumiu, não vai ficar lá pegando fogo eternamente, né? Consumiu. Tá? O que mais? Agora chegamos num ponto importante, o clímax aqui da nossa apresentação, né? Então olha só. Todos, fiéis e infiéis, passaremos por um julgamento. Isso é algo verdadeiro. Apocalipse 19 e 20 apenas nos mostra o julgamento dos mortos. Com isso é necessário um juízo pré-advento, ou seja, um juízo que aconteça antes da volta de Jesus, para julgar os fiéis vivos, transformados e ressuscitados, que recebem autoridade para julgar os mortos. Isso porque, na segunda vinda de Jesus, ele trará recompensa. Quando Jesus voltar, ele vai trazer a recompensa. Qual é a recompensa? Uns vão ressuscitar para a vida eterna. São esses que com a presença de Jesus, os fiéis ressuscitam, né? Haverá uma segunda ressurreição após o milênio, que é uma ressurreição para a condenação. Só que interessante, quando Jesus vem, ele já tem um grupo salvo. Um grupo salvo. Mas quem que julgou esse grupo? Quando que foi o julgamento desses fiéis? Porque Apocalipse 19 e 20 fala de um julgamento dos infiéis. Então é necessário haver um juízo pré-advento. Antes de Jesus voltar, Jesus precisa ter confirmado no livro da vida quem são as pessoas que ele vai trazer para o julgamento. Entende? Durante o milênio, os santos sentarão em tronos para julgar. E quando eu fiz a pergunta, julgar o quê? Julgar a justiça de Deus, né? Vou mostrar aqui. Ó. Agora nós vamos para a contribuição adventista. Tá? É aqui que eu quero que vocês entendam. Tá? Continuando, ó. O juízo pré-advento, também chamado de juízo investigativo, inicia-se em 22 de outubro de 1844. Já gravei vídeos sobre esse assunto e você com certeza já ouviu muito sobre isso da profecia de Daniel 8,14. Tá? Nós, adventistas, acreditamos que esse juízo dos fiéis já está acontecendo desde 1844. Né? Agora, interessante o seguinte, ó. O juízo de Deus se divide em 3 partes. O que eu vejo muito na teologia da cristandade é que o juízo para eles é um único momento. Mas os adventistas enxergam o juízo de Deus em 3 fases. Você pensando dessa maneira, dividindo dessa maneira, fica muito mais compreensível e fica mais lógico com o texto bíblico que nós lemos de Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Olha que interessante. Em 3 partes. Primeiro, o juízo investigativo realizado por Jesus antes da sua segunda vinda, que levanta provas da sua recompensa para os salvos, né? Isso porque Jesus não precisa investigar nada para saber de algo, mas os salvos sim. Isso é importante. Jesus começa um juízo investigativo para levantar provas, para que quando começar o milênio, os salvos possam olhar nos livros e dizer assim: ah, por isso que eu estou salvo, por isso que fulano está morto na terra e não foi ressuscitado. Agora, Senhor, entendi, tirou as dúvidas. Né? Então o juízo investigativo, que nós chamamos, não é para Jesus saber das coisas, Deus sabe de tudo, mas é para levantar provas, para apresentar durante o milênio, para que os salvos possam comprovar a justiça de Deus, para que não haja nenhuma dúvida no momento em que Deus irá destruir o pecado, os ímpios, tá bom? E a segunda fase, já expliquei, é o juízo de comprovação. Acontece durante o milênio no céu, realizado pelos salvos, comprovando a justiça de Deus, o porquê Deus salvou eles e irá condenar os outros que estão mortos na terra. E o terceiro, que aparece visivelmente também ali no capítulo 20, a partir do verso 11, que é a execução. Né? É o juízo de execução. Ocorre no final do milênio, após tirar todas as dúvidas do porquê Deus irá destruir os pecadores. Essa é a contribuição adventista. Então, muitas pessoas falam que o juízo pré-adventista é um delírio, é uma loucura, é algo da cabeça de Ellen White. Querido, se você assistiu até agora,
você percebeu que isso, em nenhum momento eu apresentei Ellen White para vocês. Eu li Apocalipse 19 e Apocalipse 20 e mostrei para vocês que existe um problema acreditar num juízo único e final, né? E que precisa ter um juízo pré-advento. Jesus, quando voltar agora na sua segunda vinda, ele já vai pegar os seus, então já ocorreu um juízo. E durante o milênio, é claro, Apocalipse 20 diz que os justos sentam em tronos, eles estão julgando, né? Paulo diz que os justos julgarão, né? E após o milênio é muito claro que quem é condenado e julgado são os mortos que permaneceram mortos durante o milênio, isso é muito claro. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Espero não ter sido muito cansativo, mas eu queria de uma vez por todas mostrar para vocês que os adventistas têm muito a contribuir para a teologia. Infelizmente, existem muitos espantalhos sobre a nossa teologia e as pessoas muitas vezes não dão ouvido porque acreditaram no que os líderes, outras pessoas falaram, em certas falácias, mas aqui você está percebendo, vendo que eu apenas mostrei a Bíblia para vocês, que existe uma sequência lógica aí e que é plausível e que não é um delírio crer no juízo pré-advento. Deus abençoe você. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos e também assistir os nossos últimos vídeos aqui, que também vai contribuir e te ajudar na sua caminhada cristã. Deus te abençoe, um forte abraço e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!